Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, pessoal, eu sou a Erika Sais, a Kika, e este é o Perspectiva, um programa que joga a luz no papel das organizações da sociedade civil, ou OSCs, ou ONGs, terceiro setor, como você preferir chamar. A cada episódio, a gente conversa com quem vive esse setor por dentro, seus desafios, seus valores, suas ideias de futuro. No fundo, Perspectiva é uma conversa sobre o Brasil, sobre a transformação, gestão e propósito. Hoje vamos falar sobre como a educação pode ser instrumento de transformação social e como organizações como a 02 pensam em colocar isso em prática. A nossa convidada de hoje é a Ana Carolina Garini Scartello, idealizadora da ONG 02 pela Educação, que atua na promoção da aprendizagem e equidade para crianças e adolescentes em contextos desafiados por desigualdades. Ana Carolina transita entre a gestão de projetos educativos, metodologias inovadoras e articulações multiparceiros para fortalecer o impacto educativo. Seu trabalho é um exemplo de como unir rigor técnico e sensibilidade social para dar voz e futuro àqueles que mais necessitam. E para apresentar o programa comigo, como sempre, o Alan Levi. Oi, Alan. Oi, Ana Carolina, seja bem-vinda. Oi, Kika. Oi, Carol. Oi, ouvintes do Perspectiva. Estou animado hoje, a gente sempre gosta de trazer aqui novas narrativas e formas criativas de tratar, né, os problemas do nosso país, e eu acho que a Carol é um exemplo muito bacana disso. Bem-vinda, Carol. Obrigada, estou animada também de conversar com vocês, queria agradecer o convite, vamos bater um papo bacana aqui. Que legal, Carol, bem-vinda, muito bom te conhecer. E conhecer a organização também, que eu não conhecia. Então, vou adorar escutar mais sobre ela, de você. Carol, a gente sempre pede para as pessoas começarem contando como é que o terceiro setor, como é que a sociedade civil, esse lugar de trabalhar na sociedade civil, entrou na sua vida, assim, como é que isso chega, como é que isso aparece? Nossa, foram vários pequenos fatos, sabe? Eu trabalhei no mercado corporativo durante 20 anos, mas no começo ali da minha carreira, eu trabalhava na Microsoft, e a gente viu que faltava um trabalho voluntário ali, e aí a gente criou um grupo de voluntários na Microsoft. E aí eu comecei a dar aula na Paraisópolis, numa ONG que chama Casa da Amizade, incrível, fiquei um tempão, e aí comecei meio a me apaixonar pelo terceiro setor. Quando eu mudei da Microsoft para o Walmart, eu vi também que ali não tinha nada de voluntário, assim, e fui buscar o que dava para fazer. E aí sempre fui no mundo corporativo tentando trazer o terceiro setor. No meu último trabalho do ponto de vista corporativo, né, privado, eu fiquei doente, tive câncer, tive que morar aí uns 6 meses no Einstein. E aí, nesse dia, eu falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa maior, com mais amplitude, né? Assim, putz, é legal fazer trabalho voluntário, mas você acaba ali mudando a vida de uma pessoa, se é que você consegue, né? E aí eu comecei a pensar, tive 6 meses, né, para pensar, então comecei a pensar o que dava para fazer. E aí me toquei que o terceiro setor era o caminho ideal, né? Sentar numa cadeira de uma ONG, onde eu posso impactar muito mais pessoas, e não necessariamente ir ali na ponta, dar aula, ou era o que ia fazer a mudança e que ia, de fato, escalar o meu trabalho. E aí falei, putz, está na minha mão, porque tudo que eu aprendi no mercado corporativo eu posso trazer para o terceiro setor. Então, foi assim que o terceiro setor foi entrando na minha vida. E aí, quando eu me dei conta disso, quando eu melhorei, saí do hospital, eu comecei a falar para as pessoas, olha, eu quero ir para o terceiro setor, falei com o Headhunter, tudo, até que via um Headhunter, chegou a vaga para mim. É engraçado, eu me identifico um pouco com você, não com a doença, mas na minha vida eu tive um ponto da virada, eu sofri um sequestro, e depois do sequestro
eu resolvi também abraçar o terceiro setor ou em busca de um propósito maior. Mas é engraçado, né? Porque aí eu vejo que talvez o que a gente está tentando fazer aqui, eu, né, tentando virar uma voz, amplificar um pouco mais esse sentimento, ou você com o seu trabalho, mostrar os caminhos, né? Porque tá dentro da gente, né? Você mesmo falava, você estava numa Microsoft, ambiente competitivo, ultra até inovador, legal de uma forma, mas que não tem esses caminhos. Então, uma forma de tentar pavimentar e dar oportunidade para outros se conectar com esse propósito, né? E bonito seria o dia que a gente não precisasse dessas pseudo-tragédias para a gente acordar para o que é legal mesmo na vida, né? E aí, conta como que você, então, pôs isso na prática, porque eu vi que você pôs e acelerou fundo, né? Aí foi uma coisa também que não podemos deixar, não podemos fazer mais ou menos, tem que fazer nível Microsoft, né? Que é o que a gente fala aqui, né? Não é para tratar por baixo, não, né? Exatamente. Bom, no Walmart, eu fundei, junto com uma amiga minha, uma ONG, que chama Força Meninas, que hoje é um negócio de impacto social. Então, eu já sabia mais ou menos como fazer, sabe? E quando a 02, quando os dois primeiros, os cofundadores da 02 chegaram até mim, eles contaram, olha, a gente tem essa ideia, a gente já meio que tirou do papel, tá mais ou menos assim, porque a gente, né, a gente quer que você nos ajude a alavancar bastante, enfim. E aí, conversando com eles, falei, olha, pessoal, eu acho que a gente precisa acelerar ao máximo e precisa contar para o mundo que a 02 existe. E daí foi onde a gente entendeu que, de fato, era importante usar esse meu conhecimento e, de fato, fazer a 02 existir, porque a gente não tinha, na época, a gente tinha uma ideia, um sonho, e algumas pessoas que deram a mão para este sonho. Então, desde abrir conta, fazer estatuto, até, de fato, colocar a 02 para o mundo, a gente começou bem ali como eu digo, no chão de cimento. E aí eu usei muito esse meu conhecimento que eu tenho, tanto de pessoas, de tecnologia, como de alavancar mesmo, né? O conhecimento de setor privado, de setor corporativo, de falar, putz, como é que eu organizo isso aqui, como é que eu enxergo isso aqui como um projeto e coloco metas, pequenas metas, para eu ir atingindo e a gente chegar. Então, o grande objetivo eram 100 signatários e 30 milhões de pledge, e os micro, até o final deste ano, e os micro objetivos era, a gente precisa ficar mais conhecido, a gente precisa ter signatários que, enfim, que tenham nome e que possam alavancar e ser catalisador, trazer mais gente, e o maior objetivo de todos, do final desse ano até o meio do ano que vem, fazer o nosso primeiro aporte. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. E aí eu coloquei o plano na rua, fui ajustando o plano no meio do voo, porque é isso, né? Também você planeja tudo maravilhoso e na hora que você vai executar, as coisas não dão tão certo assim. Mas tem uma coisa que você falou e que eu acho muito interessante, que é o seguinte, quando eu vou conversar com as pessoas falam, ai, mas terceiro setor é tão bagunçado, eu fico revoltada. Aí eu falo, não, aqui não é bagunçado não, deixa eu te contar uma coisa, eu tenho conselho, eu tenho comitê fiscal, eu tenho comitê de alocação, e aí eu vou contando como eu fiz uma governança, eu fiz um DEPARA, né? E que eu não aprendi só no mercado corporativo, eu conversei com um monte de gente do terceiro setor que tem a mesma coisa, que é super organizado, que é uma coisa assim, né? Então, acho que a gente tem que também mostrar que não tem mais isso aí, né? Do terceiro setor ser uma coisa meio desorganizada. Não, gente, é como todo o setor é muito organizado. Acho que, nossa, eu tenho várias perguntas para te fazer aí das suas falas até agora, não sei nem por onde eu começo, mas vou pegar dessa última fala sua, né? Eu acho que esse é existe esse imaginário mesmo, né? Além de apresentar esse podcast, eu dirijo um instituto familiar de uma família ligada a uma empresa, que é a RD Saúde, né? E assim, com alguma frequência aparece também isso, né? De que enfim, essa comparação que pressupõe que o terceiro setor é mais bagunçado, enfim,
tem desafios de gestão, e de fato tem desafios de gestão. Como o setor privado, né, é muito diverso, né? O terceiro setor não é uma coisa só, né? Existe a empresa da esquina, existe a multinacional, da mesma forma que existem organizações menores, maiores, com mais ou menos maturidade, com mais estrada, menos estrada, e, sobretudo, com mais recursos e com menos recursos. Né? Um setor onde recursos são algo muito... Os recursos, sobretudo financeiros, é algo que ainda é muito escasso, né? E acho que o contraponto disso é de que você tem organizações com praticamente nenhum recurso e com muito pouca estrutura, de fato, fazendo coisas assim incrivelmente difíceis de serem feitas em territórios difíceis, em contextos difíceis, tentando resolver problemas extremamente complexos, ou pelo menos atenuar esses problemas extremamente complexos, né? Então, acho que você traz algo que é muito comum, sobretudo aos olhos do setor privado, mas que é muito simplista também, né? No sentido de enxergar só uma parte, né? Não enxergar esse contexto mais macro. E aí, eu queria que você aproveitasse esse gancho para contar um pouco da relação da 02 com o setor privado e até explicar um pouquinho melhor para a gente o que você falou dos 30 milhões, dos signatários, explicar um pouco melhor esse plano, enfim. A 02 é uma organização que trabalha com educação, né? Mas, assim, com que foco? 30 milhões para quê? Signatários de quê? Conta um pouco melhor para a gente. Obrigada. Assim, só um comentário da sua fala. É engraçado, porque eu sempre rebato assim, olha, eu já trabalhei em grandes empresas, trabalhei no Walmart, trabalhei na Microsoft, trabalhei no OLX, e o que eu enfrento aqui não é tão diferente do que eu enfrentava ali, com recurso um pouco mais escasso. E, de fato, eu enxergo que as pessoas gostam de investir na causa, ali no final, né? Mas elas não entendem que, para que isso aconteça, tem um time aqui atrás que precisa ganhar salário, tem um time que precisa sobreviver, enfim, né? Então, eu vejo isso ainda com as pessoas um pouco avessas. Elas reclamam, mas elas também não querem investir para que o negócio cresça, né? Mas, enfim... Antes de você seguir eu vou pegar esse gancho, desculpa. Que essa é a minha causa, né? Eu trabalho no Instituto Familiar, cuja missão é promover o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. Então, toda a nossa narrativa é essa, assim, de que os doadores só querem investir em projeto, né? Só que eles reclamam justamente daquilo que eles não investem, né? Então, eu não quero doar para capital, eu não quero doar para comunicação, eu não quero doar para governança, eu não quero doar para avaliação, eu quero que você coloque todo o dinheiro lá na ponta. Mas para eu te apoiar, você precisa ter governança, avaliação, planejamento, enfim, comunicação, precisa captar com outros doadores, porque eu não quero ser seu único doador, não quero que você dependa de mim, né? Então, existe uma grande contradição, e acho que eu quis pegar esse gancho, porque além dos pontos que eu trouxe, eu acho que esse é um grande ponto. Existe uma grande contradição entre o discurso do setor privado enquanto doador, né, e da prática dele enquanto doador, né? Assim, eu dou para aquilo que eu estou pedindo uma coisa, mas eu estou doando para outra, o resto você se vira aí para fazer, né? Enfim, então tem uma falta de compreensão mesmo, né? Total. Mas é total. Isso. Perfeito, é exatamente isso. Mas deixa eu dar um passo para trás, explicar um pouco como funciona a 02 e o que é, para que eu consiga aí dizer para vocês esses números, o que significa. Então, a 02, ela surge de uma ideia e de pessoas que vivem nesse mundo de tecnologia e dizem o seguinte: quem são os próximos filântropos do país? Quem são as próximas pessoas que a outra geração vai olhar e falar, quero ser? Se a gente for pensar em filântropos no Brasil, a gente conta numa mão, em duas, no máximo, né? São sempre as mesmas famílias, as mesmas pessoas. Então, a 02, como é que ela funciona? Ela foi para esses unicórnios, ou os próximos unicórnios, né? Então, essas startups, e disse assim para os donos dessas startups, os fundadores: me doa 0,2% no momento que você vender lá na frente. Quando você ficar muito rico, você me doa 0,2%. E foi para os fundos que investem nessas startups e disse a mesma coisa para os donos, né, para os fundadores desses fundos: me doa 0,2% lá na frente, quando você tiver muito dinheiro, e eu vou começar a fazer uma filantropia estratégica. Em vez de eu doar direto ali na ponta, ou
fazer uma filantropia assistencialista, que em alguns momentos é muito importante, porque é só isso que vai funcionar ali, né, pontualmente, eu vou fazer uma filantropia estratégica. Eu vou recebendo esse 0,2%, vou juntando um valor expressivo e, ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu vou conhecendo todas as organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, que estão trabalhando em alfabetização pública, tá? O nosso foco é alfabetização. Exatamente. Como é que a gente trabalha essa máquina de, entre muitas aspas, tá, gente? Analfabetismo infantil. Então, como é que a gente garante que toda criança até 8, 9 anos seja alfabetizada, para que ela não leve esse déficit por toda a vida escolar e aí, aos 15 anos, enfim, não saiba nem fazer uma interpretação de texto. E aí, com isso, a gente imagina diminuir um pouco a evasão escolar. A gente sabe que a evasão escolar são N motivos, não é só isso, mas tem isso também, né? Porque aos 15 anos ele olha, fala, não estou entendendo nada, não sei fazer conta, não sei ler direito, eu vou trabalhar. E aí a gente não faz a roda girar e não muda um país, né? A gente só muda um país através de educação. Então, essa foi a nossa tese. E aí a gente testou a tese, chamou alguns fundadores e disse, olha, o que vocês acham? Nossa, eu acho ótimo, Então tá bom, assina aqui no papel, depois a gente vai te mandar um contrato. E assim que a gente começou. Então, qual é o nosso objetivo? Ter 100 signatários até o fim do ano. Hoje a gente tem 90 e pouquinhos, acho que a gente vai bater tranquilamente essa meta, e esses signatários se comprometem em doar 0,2 ou, no mínimo, 0,2, tem gente que está doando mais, desse momento do exit, quando ele vende, né, a startup. O que é o pledge, né? É o que a gente imagina, estima ganhar ao longo desse tempo. Porque a gente assina com todo tipo de startup, grande, pequena, média, e a gente também não sabe se a gente assinou com o próximo Uber, com o próximo iFood, né? A gente assinou com um monte de startup, a gente não sabe, né, qual é a que de fato vai virar um unicórnio, um decacórnio, então a gente assina com todo o tamanho de startup. E aí a gente tem aí, mais ou menos, em pledge hoje, uns 20 milhões. Mas é muito mais ou menos, tá, gente? Porque a gente não consegue acertar esse número, assim, ser muito certeiro. E aí, qual é a nossa grande felicidade? A gente imaginava que a gente ia receber esse dinheiro de 2027 para frente, porque esse é um valor mais de longo prazo. Só que a gente já começou a receber dinheiro. Então, a gente faz o nosso primeiro aporte esse mês. A gente investe em 2 ONGs esse mês. Então, a gente está super feliz, porque dentro do que a gente planejou, a gente está conseguindo entregar. E mais do que isso, essas 90 pessoas que estão com a gente conseguiram entender a importância de uma filantropia estratégica. De não, né, da gente conseguir olhar, eu digo que a gente faz filantropia aqui como se fosse startup, porque as ONGs fazem o pitch aqui para a gente, falam, eu faço isso, eu faço aquilo, a gente fala, legal. Vou entender, vou fazer a due diligence e vou ver se eu consigo ou não investir. Claro que a primeira coisa que ela precisa fazer é ser uma ONG que trabalha em alfabetização. E aqui, quando eu falo alfabetização, ela pode trabalhar através da Secretaria de Educação, através dos alunos, através da família, através dos professores. Isso para a gente pode ser qualquer caminho, tá? A gente não olha, se for dessa forma, a gente não vai. O que a gente olha tem que ser escalável, para que a gente faça um investimento e escale ainda mais o trabalho que essa pessoa está fazendo, e tem que ter esse resultado em alfabetização. É isso. Tem um negócio muito bacana que a gente fala do Brasil com uma crítica, mas daí é muito legal ver projetos como o de vocês, que é um processo. A filantropia no Brasil é uma questão cultural, né? Eu moro fora, nos Estados Unidos é uma prática, é totalmente diferente. E no Brasil a gente precisa criar essa cultura. E a gente vem de algumas narrativas que já estavam viciadas. Quando eu vejo uma proposta como a de vocês, eu falo, nossa, é muito criativo, porque a gente entende que a gente precisa criar cultura, a gente fala muito aqui, eu aqui, com todos os convidados, mas criar pontes para novos atores, né? Então, vocês pegaram uma ideia ultra criativa e, de repente, vocês estão trazendo para o jogo, né? Não é um jogo, mas vocês estão trazendo para a realidade, talvez, atores que nunca estariam pensando em entrar nesse mundo, né? Que é o mundo das startups, dos founders, e aí, quem sabe,
uma ginga brasileira, a gente cria até um modelo criativo que possa inspirar outros, porque eu não sei se isso foi uma ideia que veio de fora ou de vocês, mas quando eu li a pauta sobre o programa de hoje, foi uma das coisas que me deixou mais assim animado e inspirado, foi a criatividade de trazer esses novos atores e criar novas possibilidades de uma cultura de filantropia, mas com uma bossa e uma ginga brasileira. Tem a ver? Super. A gente tem uma inspiração, que é o programa de pledge do Bill Gates. Isso óbvio, mas eu acho que está mais evoluído, né? Está mais bacaninha, né? A gente, como você bem falou, colocou uma bossa aqui. Que é isso, né? A gente precisa, ao longo do tempo do nosso trabalho, até que ele faça um investimento, ele consiga entender a importância desse investimento, e que não é um problema do governo, não é um problema do setor público, privado, é um problema de todo mundo, gente, é um problema da sociedade civil, é um problema do governo, é um problema do setor público, é um problema do setor privado. Então, a gente começa a mostrar para ele outras coisas para além do que ele conhece, ou para além do que as narrativas estão acostumadas, né, a passar para ele, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que me acontece com bastante frequência. A pessoa fala assim, olha, não vou investir porque eu não acredito mais na educação pública do país. Aí eu falo, tá, mas 80% da população tá ali. Se a gente não for investir, a gente vai fazer o quê? Até por uma coisa egoísta sua. Se você quer que sua startup funcione, que ela cresça, que ela tenha cliente, enfim, se você não investir lá, você vai ter 20% só, né? Então, como é que a gente faz? E aí eu vou dando o clique para essas pessoas. Então, uma coisa legal que a 02 tem feito a gente faz 2 eventos mais ou menos por mês, que é um evento de networking, então vamos fazer essas pessoas crescerem, porque para a gente, quanto mais elas crescerem, mais caro elas venderem, melhor. Eu tenho 0,2% disso. Mas eu faço um evento de letramento também. Então, eu faço um evento de networking e um evento de letramento. Vamos conhecer a escola, vamos conhecer uma escola boa, uma ruim. Então, agora, no final do mês, a gente está levando algumas pessoas para Sobral, para entender o seguinte, tem como fazer, tem gente que já está fazendo, né? Então, a gente vai fazendo isso para que essa nova geração seja uma geração que conheça o problema e que consiga trabalhar, porque hoje muitos deles fazem assim, não, como é que a gente vai resolver o problema da educação no país? Através de IA. Cara, não é. Tem 33 mil escolas no país que não tem luz, internet, né? Hoje, infelizmente, tecnologia é muro, não é ponte. Então, vamos primeiro fazer o arroz com feijão para depois pensar nessa coisa toda, né? Então, é exatamente isso. A gente vem trabalhando muito no letramento com essas pessoas para que elas sejam muito conscientes e filântropos que saibam do que estão falando, sabe? E não terceirizam também, porque a gente vê um pouco isso, né? Vai lá, resolve esse problema para mim aí. Eu tenho dinheiro, eu quero doar, mas... Então, a gente vem fazendo esse letramento que eu acho que é muito interessante e importante. Porque eu vejo muitas mudanças assim, sabe? E a gente brinca que quando as pessoas falam não para a gente fala, vai ser um não agora. Muitas pessoas falaram não para mim no começo do ano e já voltaram falando, entendi o que você está querendo me dizer. De fato, tem que ser mais estratégico. Então, eu fico muito feliz quando a pessoa volta e fala, não, entendi, quero participar. Nossa, Cacá, que legal. Eu trabalho nesse campo faz 10 anos, assim, da filantropia, né? E eu acho que... E trabalhei no GIF vários anos, então, um lugar por excelência que discute, debate filantropia, as tendências, os desafios, né? As conquistas também, né? Enfim, que está ali acompanhando os números do censo do GIF, que é a pesquisa, maior pesquisa que a gente tem hoje de filantropia no Brasil, junto com o BISC, da Comunitas. E eu, ultimamente, assim, acho que um dos principais desafios que eu tenho escutado, né, e que eu, enfim, assino ele também, é mobilizar recursos, né, e, sobretudo, mobilizar novos recursos. Como é difícil a gente falar com... nesse caso, ainda tem uma coisa a mais, que é vocês estão tentando antecipar quem é a futura elite, né? Vocês estão tentando dar, né? Enfim, fazer um exercício de futuro, assim, né? Quem lá na frente vai ter muito dinheiro, né? Mas de como é difícil chegar
nessas pessoas, né? E essa sensação que você mesmo trouxe, que são sempre os mesmos, né? Então, tem um grupo que está muito comprometido a doar, que doa, mas estão sempre eles que estão ali, né? Como é difícil chegar em outras pessoas e tal. E eu também já ouvi muitos relatos de pessoas, alguns relatos de pessoas de alto poder aquisitivo que estavam mobilizadas, né? Foram picadas aí por esse bichinho, né? Enfim, da filantropia e da sociedade civil e do propósito e de resolver as questões ambientais, sociais, enfim, e que foram falar com seus pares e foram tentar mobilizar pares e tal, e que acabaram muito frustradas com esse processo, né, de como as pessoas ainda têm uma resistência à doação, né, me lembro de ter escutado uma frase, né, enfim, uma história dessas, falando, eu fui no jantar na casa dos amigos, estava lá tentando convencer eles a doarem e tal, e ele me mostrando o Rolex dele de 500 mil reais, mas falando que, puxa, estava difícil, eu não ia conseguir doar, né? Então, desse lugar. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre esses nãos e esses sims, né? Você trouxe um pouco, que quem falou não no começo, depois voltou e falou sim, mas qual que é assim, para quantas pessoas você precisa conversar para receber um sim? Olha, por incrível que pareça, agora bem menos, né? Mas só voltando a um ponto, assim, eu acho que sim, o brasileiro não tem essa cultura de doar. E não é só porque a gente não tem leis ou incentivo. É porque a gente tem uma cultura que a gente vence apesar do país e não por causa do país. Então, a cultura de quem tem muito dinheiro eu venci apesar desse país. Eu não vou doar para ninguém, porque senão meu neto vai ficar sem, né? Então, é um pouco disso que a gente vem tentando quebrar. Cara, seu neto vai ficar sem se você não doar, não é? Né? Porque a gente precisa organizar isso aqui. Tem uma coisa que no começo para mim era um pouco difícil, mas eu fui entendendo que talvez neste meio isso vá acontecer e que está tudo bem, desde que ele entre e depois eu transforme o que ele pensa, que era o seguinte, a gente tem alguns signatários que são nomes importantes nesse meio. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Então, eu tenho o Fabrício Bloise, que é um dos fundadores do iFood. Eu tenho o Edson Rigonati, que ele é um dos fundadores da Stella, um fundo que investiu em grandes startups unicórnios, RD Station, enfim. Tenho me apoiando o Paulo Veras, que é um dos fundadores da 99. Então, quando as pessoas olham esses nomes, isso já me dá uma chancela maior. Se essas pessoas que são sérias estão ali, eu quero estar também. E tem um lado que é o seguinte, tem gente que olha e fala, putz, eu quero assinar, porque eu vou entrar num grupo de WhatsApp com essas pessoas. E que antes eu ficava revoltada, porque a pessoa ela fala isso para mim. Não, no grupo do WhatsApp ele tá. Então, vou dar um exemplo aqui, o Diego Barreto, que é CEO do iFood hoje, ele tá lá. Daí uma das pessoas falou assim para mim, o Diego signatário, putz, quero muito falar com ele. Ele tá no grupo de WhatsApp, porque daí se eu entrar, eu vou conseguir o celular dele. Eu fiquei pensando assim, falei, gente, como pode? Mas aí eu penso o seguinte, ele vai entrar. E aí, a hora que ele entrar, eu transformo, porque tem bem menos gente parecida com ele, muito mais gente aqui, dentro da minha comunidade, que já entendeu a importância. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto foi muito interessante como essa comunidade foi se transformando, porque eles assinam, e a ideia era que quando eles fizessem o exit lá, a venda, eles entrassem em contato comigo. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a falar, mas Cacá, eu quero saber, eu quero conversar, eu quero saber mais. Então eu falei, tá bom, então vou começar a mandar informações. Não, Cacá, vamos fazer um grupo de WhatsApp. Não, Cacá, vamos fazer um evento. Então veio deles, sabe? Eles fizeram. Então isso que eu fiquei positivamente encantada, assim, porque veio muito deles. Tem uma pergunta que todo mundo me faz, mas quando você sabe que o cara vende? Você vê o que o cara vendeu e aí você vai atrás dele? Até hoje eu não precisei, tá, gente? Tem gente que me liga antes, 2 dias antes, fala, você vai ver, eu fiz uma secundária, eu vendi uma parte, no dia X do mês Y, eu vou conseguir fazer o depósito, fazer o Pix.
Só queria te falar antes, porque para você não ser pega de surpresa. Então, assim, até agora, dos grandes exits que a gente teve, né, das grandes vendas que a gente teve esse ano, eu não precisei ir atrás de ninguém. Todo mundo falou, ó, é até a data tal que eu recebo, porque tem um tempo, né, e tudo mais. Então, eu vejo que é uma comunidade que se retroalimenta para ser uma comunidade melhor enquanto pessoa e uma comunidade melhor enquanto empreendedor, para que a gente consiga fazer essa roda girar. Agora, sim, eu recebo uns nãos e, normalmente, são empreendedores de uma classe que, se quebrar, tem um pai que vai dar um cheque e que ainda não entendem que existe algo maior para a bolha, sabe? E aí eu vou conversando, às vezes chamo para os nossos eventos para ele entender o que essa comunidade está fazendo, e tem vezes que eu deixo mesmo, e aí, porque é uma comunidade, né, que se fala que uma hora ele vai voltar, assim. Então, eu realmente não fico dando murro em ponta de faca, sabe? Eu acho que a gente tem um tamanho, a gente conseguiu acelerar, crescer tanto, que eu acho que agora os meus signatários falam mais por mim do que a 02, assim. Eu digo que eu virei só uma pessoa que faz eventos, eu não sou mais cofundadora / CEO, eu sou uma pessoa que faz eventos, eles mandam e eu obedeço, falo, vamos fazer evento aqui, vamos fazer evento lá. Então, eu acho que tem, sim, alguns nãos, mas eu tenho recebido mais sims do que não, muito por conta dessas pessoas que a gente conseguiu trazer, que nesse meio são pessoas que têm nomes fortes, importantes e que passam segurança. E que eu acho que essa foi uma das coisas que eu trouxe do mercado corporativo. Na Microsoft a gente falava muito sobre caso de sucesso. Vamos pegar a Go, fazer a Go, colocar o nosso software e depois a gente contar para todo mundo que a Go usa nosso software. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Falei, deixa eu pensar quem são as pessoas de nome importante que a gente quer trazer. E é o que a gente está tentando fazer aqui, né, Cacá? Pessoal te ouvindo e ter um monte mais de Cacás cada vez mais no Brasil, porque é isso, né? A gente é criado em cima de modelos. Eu sou um pouco mais maduro e eu critico que os modelos que a gente tinha para se inspirar eram muito ligados só ao sucesso, a valores materiais, a quanto vai pôr na conta. A grande sacada que eu acho de vocês, assim, um cara que é um founder, ressalve ser um empreendedor, resolver um problema, minimamente ele tem intelecto, né? Então, assim, vou dar mais repertório para esse cara, e se ele entender que o sucesso dele, o orgulho dele vai ser não só mais tantos bilhões e milhões que já vão ser tantos, mas consertar um país ou mudar a realidade de crianças, se isso fizer sentido nessa conexão, é inspiração, né? E aí você passa a ter outras referências. E o que começou com a vontade de participar de um grupo de WhatsApp vira a vontade de se relacionar com gente que tem as mesmas dores que vocês e que sente que tem capacidade intelectual de melhorar a nossa realidade. E isso é contagiante, isso que eu acho que é o brilhantismo do projeto de vocês. Então, sei lá, é muito bacana te ouvir também, porque você é o exemplo disso para outras pessoas e falamos, vamos vir para o terceiro setor, mas não como, porque agora eu resolvi que eu vou ser bonzinho, eu quero ir para o céu, nada religioso aqui, mas sim porque, poxa, eu quero fazer alguma coisa da minha vida e eu estou sentindo que eu posso mais do que só buscar o melhor cargo ou aumentar minha conta bancária. E eu acho que a beleza do projeto de vocês é isso, é o lado da inspiração dele, aliado com a técnica e a qualidade que vocês trazem, que vocês estão fazendo, né? E eu acho que tem uma coisa que é mais fácil também, que é cultural, que é ele doa sem ter o dinheiro ainda. Então, é mais fácil, ele assina, sabe? Então, acho que isso também foi a beleza que a gente conseguiu achar. E aí, conectando um pouco do que você falou, que assim, é a pessoa física que doa pra gente. Então, não é o iFood, é o Diego Barreto, que é CEO do iFood, mas foi ele, pessoa física, que doou. Então, por que a gente fez isso? Justamente por isso. Porque tem um founder que tem 2 founders como sócio, que esses 2 founders não vão querer doar. Então, a gente foi tentando transformar, tirar todos os nãos que a gente pudesse receber. Eu preciso ver com o meu founder, não precisa porque é CPF. Preciso ver com a minha mulher ou com o meu marido, não precisa porque é CPF. A gente foi tentando, a gente foi olhando a jornada e falando como é que a gente facilita essa jornada ao máximo, para essa pessoa só dar um sim, assinar e tá dentro.
né? Então, essa foi a forma que a gente foi pensando. E, claro, a gente vai aprendendo durante o voo. Então, a gente já melhorou muito. No começo, a gente tinha um contrato de 7, 8 folhas. Agora é uma carta acordo de uma folha, porque a gente entendeu que não dá para ter fricção nessa coisa de doar. Porque a pessoa fala que sim, logo 2 minutos depois não é prioridade para ela. Não é prioridade. Ainda mais para esse mundo de fundador, que o cara está correndo, vendendo o almoço para conseguir jantar. Uhum. Então, né? Então, assim, mas ainda assim, gente, de novo, eu acho que a gente conseguiu aqui ter uma comunidade muito bacana. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fez um evento só para mulheres no LinkedIn, que é um dos nossos parceiros, para falar como é que a gente usa o LinkedIn, né, ao nosso favor, ainda mais para essas fundadoras, mulheres, como é que essas mulheres conseguem fazer um pitch mais assertivo para conseguir investimento. Gente, tinha umas 80 pessoas numa quarta-feira, sabe? Assim, então, a gente vê que a comunidade vai se retroalimentando, porque a gente convidou algumas mulheres que convidaram outras mulheres que convidaram outras mulheres, assim, foi, e lotou. Ao passo que a gente fez numa segunda-feira, às 10 da manhã, a gente fez uma apresentação de um filme que fala da importância da matemática na educação, às 10 horas da manhã no Cinemark. E tinha 60, 70 pessoas na sala lotada, o filme de 1h30, e eles ficaram lá. Terminou o filme, eles quiseram discutir, e quiseram entender, e quiseram saber o que eles poderiam fazer mais por isso. Então, networking é importante, mas eles estão super ligados em letramento também, super. Que legal, Carol, muito legal, maravilhoso. Espero que seja inspiração para muitas outras iniciativas, assim, para mudanças climáticas, para equidade racial, para inclusão produtiva, para tantas causas aí que a gente precisa. Eu queria falar com você agora um pouco sobre o outro lado, né? Acho que a gente falou um pouco aí sobre o lado da captação, digamos assim, dos doadores, doadoras que você tem prospectado, que perfil é esse e tal. E aí eu entendi que vocês vão criar um fundo, no fundo, né? O fundo é um fundo. Que esse fundo vai ser um fundo do que a gente chama no linguajar da filantropia de grant maker, né? Que é um fundo que faz doação, que repassa recursos para outros, né? E estou entendendo que esses recursos serão repassados para organizações da sociedade civil e talvez para negócios de impacto também. Já me confirma aqui se somos dois ou não. E queria que você contasse um pouco mais esse mecanismo, até porque a gente tem certamente um monte de organizações de educação que eventualmente trabalham com alfabetismo e, enfim, que já estarão interessadas em saber como acessa esse recurso e tal, e entender um pouco também a governança dessa parte, né, da parte, o dinheiro entra, daí o dinheiro vai para fora, né, como é que vocês estão, se vocês já têm isso estruturado, como é que vocês estão pensando essas doações? Legal. Então, assim, a gente tem uma forma das pessoas participarem, né? Então, contato @02 número pela educação.org.br. Ela manda para mim, eu queria mostrar minha ONG, eu queria apresentar o meu projeto. Aí eu marco a reunião, entendo, e dou um documento para ela preencher. Eu digo ela, gente, porque a grande maioria né, de quem está à frente é mulher, mas enfim, para eles preencherem. E aí eles preenchem, e aí eles passam por uma due diligence focada em duas grandes soluções, digamos assim, tá? A primeira é o quanto essa ideia, esse projeto, esta ONG está impactando a alfabetização. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o quanto isso é escalável, e aí, como diferencial ou como nota que muda um pouco, tem algumas nuances. Então, se ajuda quilombola, se ajuda indígenas, se ajuda pretos, pardos. Então, a gente vai olhando esses diferenciais, e aí a gente faz uma votação. Então, eu vou dar um passo para trás.
ao passo que eu conheço essas ONGs, eu vou ajustando esses projetos, e aí, quando a gente recebe o dinheiro e a gente vê que a gente tem um valor expressivo, e aí, gente, quando eu digo expressivo, eu estou dizendo, putz, porque às vezes eu recebo uma doação de 12, de 20 mil reais, eu não posso fazer esse investimento, porque eu vou dar mais trabalho para a ONG do que ajudar. Então, a gente tenta chegar acima de 100, de 200 mil, para algumas ONGs isso é muito e é super importante, para algumas não é tanto, então a gente também vai entendendo o quanto a gente vai aportar em cada ONG. Então, a gente recebe esse valor e aí a gente vai para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal diz, olha, esse valor mesmo, tá tudo certo, é esse valor que você tem. Aí eu vou para o Comitê de Alocação. O Comitê de Alocação, ele é feito por duas pessoas que têm bem expert em educação, uma pessoa e dois fundos que olham pela comunidade, né? Então, os signatários estão aqui representados por dois fundadores de fundo e eu. E aí a gente vai olhando os projetos e vai fazendo dando as notas de acordo com esses dois grandes blocos, digamos assim, que é o quanto, né, o índice de alfabetização a gente consegue mudar e todos esses pontos que para a gente também é importante, quanto ele está vendo de equidade de educação, né, porque nem sempre o que a gente está entregando para uma coisa para uma pessoa é importante para outra pessoa, enfim, então olhando para a equidade, olhando para a longevidade desse projeto, olhando para a escalabilidade desse projeto, e aí a gente dá notas. E a partir do momento que a gente deu as notas, a gente entende quem é que vai receber esse valor, tá? Vou dar exemplos aqui de ONGs que a gente olha. Ensina Brasil, Instituto FEFIG, putz, gente, é tanta gente, Sinapse, Projeto Sinapse. Eu tô falando do último comitê de alocação que eu estou aqui tentando me lembrar. Todos pela educação, a gente fez no último comitê de alocação. Tudo que impacta a alfabetização, gente, a gente olha, tá? E aí, respondendo aqui, a gente olha, assim, negócio de impacto social, mas as notas acabam caindo no momento que a gente olha e fala, putz, quem está por trás desse negócio de impacto social é uma pessoa que tem dinheiro versus quem está por trás dessa ONG. Então, assim, uma ONG, e isso também tem um ponto, tá? Vou dar um exemplo aqui. A ONG, acho que é bem maior, bem comum, acho que é bem comum, que é do Clodoveu, do Veveu, da... Acho que é bem comum. O bem maior é os doadores. Não são, isso. A bem comum. Bem maior são doadores. A bem comum faz um trabalho incrível, mas a Fundação Lehman aporta um dinheirão lá. Eles têm um valor super expressivo. Se eu desse qualquer dinheiro do dinheiro que eu tenho hoje, para eles não vai fazer a menor diferença. Eles fazem um trabalho incrível? Fazem. Então, a gente também olha isso, sabe? Por isso que eu falo sobre a filantropia estratégica, que é onde é que eu vou colocar o dinheiro que eu tenho e que vai acelerar mais. E tem ONGs que não precisam. Tem projetos de impacto que o dinheiro que eu tenho não vai fazer a diferença, né? Então, é isso também que a gente olha. Onde é que a gente aporta para acelerar e que vai fazer a diferença, né? Então, é um pouco disso que a gente faz no comitê de alocação. Mas é tudo certinho, tá, gente? A gente tem conselho fiscal, tudo redondo. Só uma pergunta bem rápida, também pontual. Esse dinheiro que vocês ainda doarão, então eu entendi que vocês vão avaliando as organizações, então vai ter uma lista de organizações que estão aptas a receber as doações de vocês, certo? Sim. E aí, quando vocês começarem a fazer as doações, vai ter lá uma ordem, enfim, né? Vocês já vão deixando meio que pronto para vão fazer a primeira doação esse ano, você falou. Esse dinheiro que vocês vão doar é um dinheiro livre? Livre. É um dinheiro livre. Então, claro que a gente tem, né? A gente doa. Então, eu vou dar um exemplo aqui, porque a gente vai fazer essa doação agora em novembro. A gente doou para duas instituições que a gente consegue mapear do ponto de vista de eu estou doando para você vai, né? Se você vai colocar direto no aluno, se você vai colocar em salário para melhorar, né, a sua... Mas eu preciso que você me mostre o antes
durante e o depois. Até porque, gente, eu tenho 90 pessoas que assinaram comigo e que querem entender o que a gente está fazendo. Então, eu mando para eles um relatório, um report. Então, eu preciso ter essas informações, mas é um dinheiro livre. A gente não diz, olha, tem que ser aqui, tem que ser ali. É para a sua organização. Maravilhoso. É uma doação institucional. No fundo, você está apostando e apoiando e doando para a organização, para o trabalho que ela faz como um todo. Então, os resultados, enfim, o monitoramento disso é o monitoramento da própria organização, não de nenhum projeto específico. Isso, exatamente. Até porque a gente passa essa dor. Então, as pessoas olham e falam assim, a Fundação Lehman te apoia, você não precisa de dinheiro. Não, gente. A gente precisa, a gente, né, não é assim, né? Então tem muita coisa assim que que tá doendo para mim, que eu tô tentando fazer não doer para o outro, sabe? Assim, então é isso. Basicamente basicamente não, é um dinheiro livre, mas a gente precisa ter as informações só para garantir que quem está doando tenha um pouquinho do tracking do que está acontecendo. E a ideia é que esse fundo seja um endowment, um fundo patrimonial, ou não? O dinheiro que vocês recebem, vocês doam? O dinheiro que a gente recebe, a gente doa. Então, o que eu tenho feito arduamente? Hoje, inclusive, eu tenho um jantar de captação na casa de um dos doadores. No dia 24 eu tenho um segundo jantar de captação, porque a ideia, apesar de eu, dentro do meu estatuto, dizer que eu posso pegar de 10% a 15% desse valor, a ideia é que eu tenha um valor que eu não precise pegar nada desse 0,2, que eu consiga colocar 100% desse valor em educação. Então, eu venho fazendo jantares de arrecadação e venho conversando com pessoas diferentes das pessoas que doam 0,2 para que eu consiga ter este valor e investir 100% em alfabetização, porque eu não preciso pegar esse valor ainda. E até agora tem dado certo, tá, gente? Não sei daqui para frente, mas até agora tem dado certo. É interessante, é como que você vai ter o modelo do 0,2, que é um modelo de escalar mentalidade, cultura que a gente falou, mas para isso talvez você precisa de um esquema de doadores normais que acreditem no processo, né? Vão investir que esse é um processo que a gente tem que fazer com que ele fique perene. É bem interessante mesmo, é bem bacana. A gente tem falar, o programa chama Perspectiva, né? Então isso é rico, a gente precisa trazer novas ideias, a gente precisa mudar narrativas. Você falou dos eventos, pecado, né? Terceiro setor, vou fazer marketing, vou me vender, mas o que a gente tem visto é assim, tudo que a gente quer de bom, a gente tem que pegar dos benchmarks de tudo, que a gente sabe como que acontece, né? Para a gente realmente ter essas transformações. E o que eu vejo é que o que a gente está tentando de verdade, a 0,2, lógico que dinheiro é a base de tudo, a gente sabe, a gente precisa de dinheiro para poder fazer a transformação. Mas eu gosto muito de uma frase que às vezes o dinheiro sequestra a filantropia, porque a filantropia ela tem que vir de dentro, ela tem que ser uma coisa que antes você queira realmente fazer uma transformação e se sentir parte, né, um co-criador, um protagonista desse processo, e aí usar o seu dinheiro, o seu talento, tudo que você puder para fazer essa transformação. E eu estou sentindo que é isso, né? A pegada do 0,2 é muito essa, e conversou muito comigo, sabe? É muito isso, assim, eu falo muito para os nossos doadores da questão, eu aprendi com uma amiga minha, a Karen Canaan, que é, inclusive, CEO e fundadora da 42, um dia ela é muito boa com as palavras, né, e um dia ela estava falando para mim, Cacá, sucesso vem de sucessão, não vem de dinheiro na conta e tudo mais. Eu peguei isso para mim e eu falo isso para todos os meus signatários. Cara, o seu sucesso é assinar o 0,2. Vender e tudo mais. Agora, o seu sucesso é assinar o 0,2. E aí, linkando um pouco do que você está falando, Alan, é assim, esse é o sucesso, mas quando ele assina, eu dou o Media Kit para ele. Aí ele posta no LinkedIn que ele assinou o 0,2, né? E aí isso faz com que, às vezes as pessoas falam, putz, mas você não acha ruim? Eu falo, não, acho ótimo, porque quando ele posta, alguém vira e fala, nossa, gostei disso, vou atrás. Então, tem uma questão, né,
do ego do fundador, mas tem uma questão que é, se eu trago ele para dentro, eu consigo transformar a forma como ele pensa. Eu consigo mostrar para ele que ele vai deixar um legado muito maior do que só, entre muitas aspas, a empresa dele. Que o legado que ele vai deixar mudando a vida dessas crianças, mudando a vida de um município, é gigantesco. É gigantesco. E que para ele custou 0,2. Estou falando de 2 milésimos do valor que ele recebeu, que não é nada. Não é nada. E pelo que você falou, né, porque você está deixando aberto o que vocês esperam no futuro, o 02 também é uma jogada de marca. Vai chegar uma hora que ele fala, não, eu sinto que é muito mais, não tem aquilo preto no branco, né? Aqui a ideia é a mudança de cultura, a mudança de mentalidade, e a gente vê, não, aqui demais está excesso, eu prefiro educar jovens e melhorar o país que eu moro do que estar lá só olhando quantos zeros a mais eu tenho. Você falou muito disso, né? Porque quando você muda a cultura, os detalhes que a gente fala das métricas, você está falando, não, é tudo muito sério. Eu faço uma curadoria, né, de quem eu vou apoiar e eu quero trazer, mas no fundo o que você está avaliando não é aquela avaliação do detalhe, você está avaliando o macro dos dois, é gente séria trabalhando com educação e gente séria querendo melhorar nosso país, e depois não precisa ficar controlando. Essa comunidade se retroalimenta de prazer, de orgulho, de inspiração, não é para ficar olhando o que está escrito nas entrelinhas. Essa que eu acho que parece tão simples, né? Mas a gente vê que o ser humano é tão complicado, é tão simples nas palavras, mas talvez nos exemplos, e começa nessa microcomunidade, essas pessoas vão criando esse prazer de ter essa convivência, essa relação, e isso vai escalando, e aí eu acho também, vocês estão pegando educação de analfabetismo, vocês estão pegando um processo que é de longo prazo, né? Aqui a gente está falando de cultura, esse é o problema que a gente tem hoje. Esse é um projeto um pouco mais para frente, talvez para daqui a 1, 2 gerações, quando tudo isso tiver uma massa crítica realmente interessante. Agora, vocês estão pavimentando esse processo, né? Esse trabalho ainda, ele deve ser muito legal quando você acorda de manhã, porque, lógico, você tem muita coisa para fazer, mas está olhando bem lá na frente, né? Às vezes tem que tomar cuidado com a frustração do agora, que quando você fala que é pequeno ainda, mas a beleza está no processo, né? Eu acho que é bem de longo prazo, e isso eu deixo muito claro. Eu falo, pessoal, vocês não vão colocar um dinheiro aqui e amanhã você vai ver 400 crianças alfabetizadas e falando inglês. É um negócio de longo prazo. Tanto do ponto de vista de receber o dinheiro, quanto do ponto de vista de alocar o dinheiro, porque a gente aloca agora, o resultado a gente vai ver daqui 2, 3 anos, não é agora. Mas eu acho que é isso. Quando a gente vai plantando essa sementinha dentro dessas pessoas, dentro da cabeça dessas pessoas que olham muito para negócio e não olham, né? Não estavam olhando para a sociedade, não estavam olhando para esses problemas, as pessoas vão começando a entender e vão entendendo que sim, tem uma parte aqui de sucesso e de legado, e elas vão deixar que não tem dinheiro que pague, gente. Não tem, né? Não tem. E eu acho que um pouco da minha história ajuda também, sabe? Porque eu venho de uma escola, eu estudei em escola privada há um tempo, mas daí depois eu tive que trocar de escola. Eu venho de uma história, né? Eu caí na Microsoft, gente, por puro acaso, sorte, assim, mas a minha família era muito humilde, eu não falava inglês, assim, eu entrei na Microsoft para fazer um projeto de 3 meses, que era um evento, era isso. Vocês veem que evento não sai da minha vida, né, gente? Eu tento, mas não sai. E aí acabei ficando 12 anos lá. Então, assim, tem um ponto assim da minha história que também eu acho que ajuda, sabe? Que eu digo, pessoal, deixa eu contar um negócio. Não esperem passar 6 meses no Einstein pensando se eu vou morrer ou se eu vou viver para conseguir fazer uma diferença, né? Porque é isso que você falou, Alan. Tipo, infelizmente, é na dor que a gente tem esse clique. E eu estava sempre namorando com o terceiro setor, mas nunca tive, entre muitas aspas, a coragem. É claro, gente, que também tudo isso é muito lindo. Cara, você precisa ter um salário bom, porque você tem que pagar a conta, né? No final do mês, eu não posso ir no Pão de Açúcar fazer compra e dar um abraço na mulher do caixa. Falar, hoje eu vou pagar com um abraço. Então, tem um lado também de você se preparar. Mas por isso que eu acho que projetos como esse, né, da Kika, de
uma pessoa que olha e fala, tá bom, então eu vou investir só no terceiro setor do ponto de vista de institucional, pessoas, porque daí a gente consegue trazer pessoas que têm muito conhecimento, muito a dar para o terceiro setor, pagando um salário decente, que essa pessoa consiga ficar aqui, né? E não precise ali ter que voltar para o privado, fazer 3 coisas ao mesmo tempo, para conseguir ter este give back, do ar de volta aí, né? Que legal, Cacá, muito bom te ouvir. Eu ia dizer antes que eu adoro o otimismo do Alan. Então, eu gosto mesmo, né? Eu acho que é porque talvez um olhar um pouco... Porque a gente que vive o setor todo dia tem dia de desânimo, sabe? Você vai acompanhando os dados, você vê o que aconteceu na pandemia, depois você vê o pós-pandemia, daí você vê a 4ª pesquisa do Ação Brasil e vê o número mexer muito pouco. Enfim, tem coisas que desanimam, né? Mas eu acho que a conversa aqui com a Cacá é realmente inspiradora, assim, porque a gente realmente precisa de mais dinheiro. A gente precisa de outras coisas, mas a gente precisa de mais dinheiro porque a gente vive nesse mundo que é isso, você não pode dar um abraço na caixa do supermercado, entendeu? Exato. Então, você precisa de dinheiro, né? Então, claro que a gente precisa de voluntariado, a gente precisa de tudo isso. E essa coisa de formar cultura, né? Eu sou parte do Movimento por uma Cultura de Doação e fui 6 anos no Comitê Gestor do Movimento por uma Cultura de Doação. E formar cultura é uma coisa de longo prazo, né? Então, a gente também vai aprendendo, assim, o ideal é isso, que as pessoas doem porque elas realmente acreditam que aquilo é algo maravilhoso para a vida delas, né? De que ela é parte da solução do problema, de que a gente tem que ser corresponsável pela nossa sociedade, de que a gente vive em comunidade, né? Embora a gente às vezes queira negar e renegar isso, né? Nas nossas formas de viver, mas a gente vive em comunidade, né? E às vezes a gente doa por convicção, mas para a gente conseguir talvez ampliar a doação, a gente talvez vai ter que usar outras táticas, né? Às vezes é um pouco por coerção, sim, né? Sim. Às vezes é porque eu estou te entregando alguma coisa de volta, né? Então, né, o que faz a chavinha virar ali é do tipo, nossa, eu vou entrar no grupo de WhatsApp dessa pessoa, né? Às vezes é porque naquele instante você ouve a história da Cacá e fala, nossa, que bonita, estou emocionado, vou doar. Se deixar para amanhã, já muda de ideia. Tem que, né, mandar o contrato à tarde já, ó. Vou te mandar o contrato. Não, eu sou bem assim, gente. A pessoa fala, vou doar. Eu falo, me dá seu CPF, que daí eu já mando o Pix Finance. Sim. Então, é isso. Muito legal. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa. E daí, para terminar, tem um bate-bola, assim, bem rápido para a gente finalizar. Então, é assim, Cacá, para você, educação é importante porque... eu acho que mudou minha vida, e a educação é importante porque você dá para o ser humano a forma que ele pode pensar por ele mesmo. E o maior... É o cerne do ser humano, para mim. E o maior desafio da educação no Brasil para você é? Eu acho que não só no Brasil, no mundo todo, é como é que a gente muda essa educação frente a tudo que vem acontecendo no mundo e a gente continua com aquela coisa do eu venho para aprender, o professor vem para ensinar, e que talvez não tenha mais essa, entre muitas aspas, hierarquia na educação. Está todo mundo lá para aprender, está todo mundo lá para ensinar. Então, talvez a gente tenha que começar a transformar a educação ao passo que o mundo vem se transformando e a educação continua a mesma. Você já falou um pouco, mas então a solução da educação é? Acho que a solução da educação são algumas coisas. Acho que é todo mundo entender a importância da educação, a gente transformar a educação como base de tudo e não eu tenho que, né? Eu tenho que estudar para ter um emprego. Não necessariamente, mas você pode estudar para ganhar... você como indivíduo, uma forma de pensar, uma forma de criticar, né? Todos esses soft skills que ninguém te tira. E sim, mudar a forma como a gente educa, sem essa... Claro, é importante o professor e o aluno, mas sem essa coisa do eu só vim para ensinar e eu só vim para aprender. Maravilha. E para terminar, um sonho que pode ser uma meta para a educação em 2030. Para a educação do Brasil em 2030?
Eu acho que um sonho é a nossa meta é diminuir drasticamente o número de crianças analfabetas saindo do Fundamental 1 e indo para o Fundamental 2. Quando a gente fala drasticamente, a nossa meta é 95% de crianças alfabetizadas. Que assim seja. Cacá, muito obrigada. A gente está terminando a perspectiva. Alan, você quer deixar o seu alô final? Você fala do meu otimismo, é que, sei lá, eu começo minhas semanas com esses papos e eu realmente me animo, que tem jeito. Porque é legal, a gente está falando aqui de educação, mas olha que legal, a gente falou de educação nas duas pontas, né? Ou seja, o que a gente precisa no mundo, que eu acho, é otimismo e inspiração. É o que a gente tenta fazer aqui no programa. A gente precisa de exemplos inspiradores, a gente precisa de otimismo, porque aí a gente vai educar as duas pontas, né? Tem a educação, que nem a gente falou, mas tem a educação de quem está controlando tudo, que tem que querer mudar todo esse processo. Então, eu achei bastante inspirador o programa. Cacá, parabéns pela jornada, parabéns pelo trabalho e tomara que você tenha cada vez mais sucesso. Sim, com certeza, que o meu sucesso é o nosso sucesso, né? Por isso, aquele sucesso que a gente falou, a nova definição de sucesso, né? Exatamente. Gente, eu adorei o papo, queria agradecer. Não sei como é que eu deixo meus contatos, mas a Joana já colocou aqui o contato da 02. Quem estiver ouvindo e tem projetos que acha que a gente pode apoiar, por favor, não deixe de entrar em contato com a gente. Maravilha, adorei também, estou saindo cheia de ideias aqui. Que bom. Cacá, super obrigada. Eu que agradeço. Gente, esse foi mais um episódio do Perspectiva, do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo histórias, ideias, visões de futuro para pensar o Brasil junto com você. Se você gostou do episódio, compartilha, comenta, segue o Observatório nas redes. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.